Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos fazer a nossa prece de gratidão, pedindo a inspiração do céu para mais um trabalho. Então, vamos fazer a nossa prece de gratidão? Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor querido, amigos espirituais aqui presentes, mais um Evangelho, Senhor, em que iremos estudar sobre os inimigos. E o nosso querido professor Denizar irá abordar os inimigos desencarnados. Em um planeta de provas e expiações, aonde nós ainda carregamos comportamentos tão inadequados, emoções totalmente desreguladas, acabamos, Senhor, por nos ferir e ferir. Que nessa noite em que iremos estudar esse tema, Jesus, nós te rogamos o amparo, a assistência e a inspiração. E se nessa encarnação, ou até mesmo no mundo espiritual, nós te rogamos por todos aqueles que ainda se colocam na posição de inimigos nossos. Nós te rogamos por eles e te pedimos perdão, Senhor, das nossas atitudes equivocadas. Que a tua paz nos envolva e que nós possamos entender que a vida na Terra é uma oportunidade temporária para aprendermos, praticarmos e evoluirmos. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Que bom! Vamos então para o nosso Evangelho? Vamos estudar um pouquinho do Evangelho? Então, o nosso tema hoje é reconciliação com os adversários. A vida na Terra, nós estamos passando por provas, e provas são quase sempre de ordem moral. Provas essas que são trazidas pela vida de relação, pode ser também uma limitação física ou uma necessidade material. As expiações também vêm da vida de relação, mas muito mais de uma dor física e de uma dor moral que quase sempre a gente não consegue mudar. E nesse processo da expiação, se a gente pega o livro Céu e Inferno, e ali ele diz que o primeiro passo para um processo de renovação é o arrependimento. Haver realmente existir o arrependimento do que fizemos. Depois do arrependimento vem a expiação. Depois da expiação vem a reparação. E não pensa que a gente faz tudo isso em uma encarnação. Às vezes são várias encarnações. O nosso passado já é bem complicado. Nós temos um passado meio complexo e doloroso. E eu não estou falando dessa encarnação. Eu estou falando da nossa história como espíritos no processo de evolução. Então nós já aprontamos e não foi pouco.
Basta nós olharmos os pensamentos que vão surgindo em nossa cabeça ainda, os desejos que vão surgindo, as ideias que vão surgindo na nossa cabeça. Então essas ideias, elas não surgiram do nada. Essas ideias, elas realmente fazem parte de tudo aquilo que nós já vivemos no passado e ainda das vontades que carregamos. Então muitas das vezes a gente não realiza, mas a gente ainda pensa. Então, pautado nisso, sabendo de um passado tão tortuoso, nós devemos, meus irmãos, fazer um esforço sobrenatural para não arrumar mais encrenca com ninguém. Às vezes a gente arruma encrenca até dentro do centro espírita. A gente consegue brigar dentro do centro espírita. A gente consegue ficar com raiva dentro do centro espírita. E muitas vezes carregando uma mágoa e muitas vezes até nos transformamos em adversário. Porque quando eu entro no processo de perseguição, de querer denegrir a imagem do outro, eu estou sendo um adversário, eu quero destruir o outro. Eu não consigo matar, né? Porque eu vou ter que responder judicialmente e até isso me para. Mas muitas vezes a gente quer matar o outro moralmente. A gente quer minar na cabeça de várias pessoas falando mal daquela pessoa. Isso é uma forma de destruição também. Isso é uma forma de inimizade. Só que a gente está arrumando uma encrenca muito grande. Nós não devemos nos importar se o outro nos agride. Mas nós devemos nos importar muito quando somos nós que agredimos. Porque nós estamos arrumando um débito. Então, se é o outro que me agride, ele está me dando uma oportunidade, um instrumento, até um material pedagógico para eu trabalhar as minhas emoções. Mas quando sou eu que estou agredindo, isso mostra ainda o lado meu primitivo, bestial, como diz Emmanuel. Então, em Espiritismo, nós aprendemos que ninguém, às vezes a gente diz assim, pronto, fulano morreu, estou livre desse inimigo. Porque quando o ser humano desencarna, que ele deixa a carne, o corpo morre, mas o espírito não morre. Então Jesus nos ensina a angariar amigos, não inimigos. Então muitas vezes nesse processo de inimizade, de raiva, de ódio, de rancor, e a pessoa desencarna com esse rancor, não pensa que o fato dela desencarnar, esse sentimento acabou dentro dela. Dependendo do nível do rancor, essa pessoa desencarnada, ela pode vir se tornar um espírito perseguidor, que nós vamos chamar de obsessor. Aquele ser que te quer destruir. Então imagina muitas vezes quando você assassina, que você mata. O ódio desse ser humano quando desencarna. Tu acha que ele vai fazer o quê? Ele vai perseguir. Nas obras de André Luiz tem um caso de um juiz que ele dando as suas sentenças, ele também acabou arrumando muita inimizade. E muitos espíritos ao desencarnar, muitos seres humanos ao desencarnar, buscavam esse juiz. A gente vai ver esse caso lá no livro Libertação. Não é fácil viver na Terra com a atitude que nós ainda temos. Então nós devemos entender que Jesus nos ensina a angariar amigos, não inimigos. Então não faça mal a ninguém. Não tente destruir a vida de ninguém. Não arrume nenhuma inimizade. Não cutuque na família de ninguém. Quando você se envolve com um grupo familiar, que você separa esposo, esposa, você tem noção a quantidade de inimigos que você está arrumando? Fora a responsabilidade. Então, gente, as nossas quedas, as nossas encrencas aqui na Terra são as mesmas. Ou a gente se enrola por causa de dinheiro, ou a gente se enrola por causa de poder, ou a gente se enrola por causa de sexo. Nós somos criaturas primárias, caindo nos mesmos buracos há milênios. Então, façamos nós um esforço
para não despertar no coração de ninguém qualquer sentimento contrário ao amor. E tias, e se eu vivo um processo obsessivo desse, mas eu não lembro de nada, o que eu faço? Por isso que Jesus nos ensinou: perdoa as nossas ofensas. Olha Jesus no Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas. Quando a gente fala isso, a gente está pensando só numa existência. Mas quando Jesus nos ensinou, perdoa as nossas ofensas, ele estava vendo a nossa vida como um todo e não só as encarnações, as existências. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Não foi à toa que Jesus colocou dentro do Pai Nosso essa fala. Porque o nosso Senhor sabe a quantidade de mazelas que existem na terra por conta da raiva, do ódio, do rancor, que promove perseguição e obsessão. E existe a perseguição de encarnado para encarnado. Quantas pessoas não perseguem um outro, querendo destruir a vida do outro? E quantos não desencarnam e continuam perseguindo? É muito complexo. Então, não pensa que morto tudo acabou. Não acabou. Da mesma forma que o amor continua. O ódio também continua. Vamos lá, reconciliação com os adversários. Aí Jesus nos falou assim, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. O professor Denizar pegou essa passagem aqui, né, para trazer o material do perdão, entender esse processo da reconciliação que o nosso Senhor Jesus nos falou. Reconcilia-te enquanto estás no mesmo caminho com o teu adversário. E muitas vezes essa reconciliação, a gente pensa assim, às vezes essa reconciliação, esse adversário está dentro de casa. E Jesus diz, reconcilia-te, enquanto estão no mesmo caminho. Né? Às vezes é um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, o esposo, a esposa, um filho, uma filha. Quantas relações nós temos que, apesar de serem consanguíneos, vivem dentro de casa numa verdadeira guerra. Mãe com filha, filha com mãe, irmão com irmão. Reconcilia-te. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Essa fala é de Jesus. Enquanto estais a caminho com ele, a fim de que ele não... E aí ele vai citando, né, as colocações da época, né, o processo do julgamento. Então a gente diz assim, reconcilia-te enquanto estás com ele, enquanto estamos aqui encarnados, porque depois que desencarna a coisa fica pior ainda. Então, o ponto primordial, gente, é não arrume encrenca com ninguém, não faça mal a ninguém. Ah, eu já fiz. Tá lá no passado. Vamos tentar reconciliar. Vamos tentar corrigir, consertar. E se você tem um mal-estar em relação a alguém, vamos nos reconciliar? Vamos tentar nos aproximar? Vamos tentar fazer o bem? Vamos nos esforçar enquanto estamos juntos no caminho? Mas tia, foi um caso muito doloroso, tia, foi isso. Melhor ser a vítima do que o algoz. Então, libera o perdão para que você fique bem. E a lei da justiça é que vai fazer o acerto de conta. Porque se a gente continua nutrindo esse ódio, essa raiva, esse rancor, a gente vai ter que nascer juntinho. É por isso que eu falo, família é oficina para aprimorar
ou desenvolver o amor. Enquanto estais a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais mandado para a prisão. E aí a gente fala, quantos de nós não estamos reencarnados, aprisionados em uma situação, aprisionados para conviver com quem a gente não quer? E o fato de estarmos aprisionados é justamente porque precisamos acertar essa pena. É uma pena, né? Eu tô ali, se eu estou aprisionada, eu estou cumprindo uma pena. E muitas vezes nós estamos aprisionados a determinadas pessoas. A vida nos aprisionou. E normalmente essas pessoas são seres consanguíneos. Muitas vezes nós somos obrigados a cuidar de quem a gente não quer cuidar. Obrigados, a vida nos obriga a isso. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houver de pago o último centavo. O que ele está querendo dizer? Enquanto eu não solucionar, resolver toda essa mazela, essa encrenca, eu vou continuar reencarnando com essa pessoa. Daí não saireis até pagar o último centavozinho. Recuperar, devolver, cuidar, até sanar totalmente. Porque é o nosso processo de evolução. Eu não posso chegar a um ponto de um espírito puro olhando para trás e vendo um monte de encrenca para resolver. Para eu chegar na primeira ordem, que é classe única, espíritos puros, puro, limpo, sem nenhuma impureza sentimental, emocional, sentimento nenhuma. Precisa estar tudo muito bem resolvido, puro, livre de qualquer impureza. Então, nesse meu processo de evolução, se há movimento de ódio, de raiva, isso é impureza. Eu preciso trabalhar isso e purificar esse sentimento. Então, por isso é que a gente daí nós não vamos sair até pagar o último centavo. Isso não quer dizer que nós vamos nos tornar pessoas passivas. Somos pessoas de movimento, pessoas ativas, pessoas que sabem se posicionar, pessoas que saibam se defender. Mas tudo isso sem provocar no outro humilhação. Essa é a diferença. O nosso grande desafio é que quando nós vamos falar para o outro, a gente acaba humilhando o outro. E aí a gente arruma uma encrenca. Então nós precisamos ter o equilíbrio. Doeu, fala. Olha, eu senti dor nisso. Isso não estou me sentindo bem. E nesse momento eu não estou em condições de conversar com você. Pronto. A gente reconhece que a gente ficou sentida, né? A gente não está legal naquele momento e pede um tempo. Eu não estou em condições de conversar com você. Então, o que nos falta, gente, é civilidade. É sabermos ser pessoas que tenham uma saúde emocional. Uma pessoa que não precisa latir, morder, gritar. Então, o que nos falta aprender é a educação. A educação de relação. Vamos ver o que o professor Denisar fala? Ele diz assim, olha. Na prática do perdão, assim como na do bem em geral,
há mais do que um efeito moral. Então, na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral. Há também um efeito material. Vamos ver então disso, olha. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Era o que a tia estava falando. O outro ponto que a gente também tem que entender, quando ele fala aqui dos inimigos desencarnados, a gente já pensa assim que nós estamos assim, ai meu Deus, e agora? Esses espíritos estão aí. Não é assim, gente. Normalmente, num processo da obsessão simples, eles atuam em nosso pensamento. Eles vão dando sugestão. Mas é uma sugestão. Quem vai acatar essa sugestão somos nós. Então, é por isso que nós não somos vítimas, muitas vezes somos parceiros. Eles podem, no momento, nos incentivar a uma discussão doméstica, pode nos incentivar a uma traição, pode nos incentivar a um vício químico e até um vício alimentar, para nos destruir. Eles ficam ali observando qual é o nosso ponto fraco. Então, eles ficam ali estudando muitas vezes. Qual é o ponto fraco da Conceição? É esse aqui. Então, é nesse ponto que nós vamos trabalhar. Eles sabem se organizar e ter muita calma para fazer. Ainda uma vez diz, então tia, nós estamos aí à mercê. Não. Se nós trabalharmos as nossas fragilidades, os nossos vícios, as nossas mazelas, e se seguirmos o exemplo do nosso Senhor Jesus, a citação de Jesus, quando nos diz, vigiai e orai incessantemente. Então, nós precisamos adquirir o hábito de estarmos sempre muito atentos ao que estamos pensando e às ideias que estão chegando na nossa mente. Se a ideia é boa, logo a inspiração, a origem é boa. Se a ideia que chega na tua cabeça não é boa, não te convida ao bem, logo a origem também não é boa. Ou seja, uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Se eu percebo que esse pensamento não é um pensamento bom, eu devo substituir imediatamente por um pensamento bom. Imediatamente. E muitas vezes eu devo elevar o pensamento a Deus e dizer, meu Pai, me ajuda. Não deixe eu pensar isso. Então, se eu estou fazendo um esforço para me libertar do vício, de repente vem aquele pensamento e eu sinto inclusive o gosto, o cheiro. Se é um vício físico, muitas vezes eu sinto as sensações e acabo indo buscar. Então, quando a gente fala em obsessão, eles normalmente vão nos dar aquilo que a gente quer e que é a nossa perdição. Então a gente sempre pensa na obsessão, uau, fazendo uma coisa. Não, gente, a obsessão em que cai móveis, objeto, que ele parece, essa daí fica muito clara que existe a ação dos espíritos e que inclusive acaba nos freando. Quando eles realmente querem nos destruir, eles ficam ali, olha, escondidinho, só prestando atenção, estudando os nossos pontos fracos para eles atuarem sobre isso. Daí o movimento de vigilância e o movimento de trabalho incessante no aprimoramento moral. E é impossível fazer o aprimoramento moral e não me tornar um ser humano bom. É uma consequência. O ser moral é um homem do bem, é um homem bom.
já sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Ele desencarna, mas continua perseguindo. É por isso que o provérbio que diz, abre aspas, morto animal, morto veneno, fecha aspas, é falso quando aplicado ao homem. Por que é falso? Porque nós sabemos que continua. É por isso que o provérbio que diz morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Esse é o propósito, ferir. Se eu tenho um inimigo encarnado, eu tô ali, eu consigo ver. Mas quando é desencarnado, que a gente não vê. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Porque o que a gente para e pensa assim? Quando você encontra alguém e que esse alguém tinha uma atitude, vamos dizer assim, uma atitude extremamente grosseira, era uma pessoa grossa, então você teve uma certa mágoa, e aí você encontra essa pessoa 15 anos depois, e quando você encontra, a pessoa continua do mesmo jeito. Quando você olha para aquela pessoa, vai reviver todo aquele sentimento dentro de ti. Por quê? Porque tu olha para a pessoa é a mesma. Agora vamos pensar o contrário. Você conheceu uma pessoa extremamente prepotente, agressiva, 15 anos depois você encontra essa pessoa. Essa pessoa mudou totalmente, se tornou uma pessoa meiga, dócil, humilde. Uma pessoa tão... Nossa, tu diz assim, gente, como que essa pessoa mudou? Você não consegue mais acionar. Você não consegue, porque você olha e já não vê mais a mesma pessoa nela. Você vê que aquela pessoa mudou. Então, pensa isso em relação a nós. Então, às vezes, a gente tem um inimigo de uma encarnação anterior, desencarnado, e ele está nos perseguindo. Mas quando ele percebe e vê em nós uma mudança real, isso começa a diminuir um tanto mais. E, poxa, fulano não é mais aquele. E aí já não consegue mais identificar. Agora pensa o contrário. Passou 100, 150 anos. E quando ele se depara com a gente, encontra aquela mesma pessoa grossa, prepotente, aciona a raiva dentro dele. Tá vendo? Isso não vale nada. Isso é péssimo. Isso merece sofrer mesmo, entendeu? Então, é por isso que nós devemos seguir o convite de Jesus. O processo de renovação, o processo de mudança, de nós nos libertarmos desse apego que nós temos, dessa personalidade que carregamos, às vezes milenar, de um ser prepotente, de um ser egoísta, de um ser grosso, vaidoso, orgulhoso. Gente, a gente já vive com isso faz muito tempo. A vaidade, o orgulho, a prepotência está conosco há muito tempo. Então, se nós permanecermos insistindo nisso, aonde que eles vão ver mudança? Então, o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, ou seja, encarnado, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como a subjugação. No processo da subjugação, o próprio ser encarnado, ele não consegue mais controlar.
Ele não consegue dominar o próprio corpo e nem a mente. Subjugado ao espírito. E olha, gente, tem muita gente subjugada por aí, viu? Eu me lembro uma vez, uma determinada pessoa, ela se coloca como mãe de cachorro. Meus filhos. E eu fazendo uma oração por ela, um espírito falou bem assim, e isso é um inimigo de uma encarnação anterior, viu? É isso que ela merece. Só ser mãe de bicho. Porque é o que ela é. Então, olha o ódio desse espírito. E ele, inclusive, fica induzindo ela a isso mesmo, quase num processo de loucura. A subjugação da beleza física. Você vê mulheres começando a fazer procedimento. O rosto fica horrível. E a pessoa não consegue enxergar que está ficando horrível. Num processo de subjugação. Então, no processo de subjugação, a pessoa não tem o controle. Alguns casos de subjugação, o espírito impõe a pessoa a se ajoelhar numa rua pública, por exemplo. Só que a pessoa, nesse caso, ela tem consciência, mas a força é tão grande que o espírito, que a pessoa se ajoelha, sem querer se ajoelhar. Então, isso é estar subjugado. Então, a subjugação, ela nos tira, muitas vezes, a lógica e o bom senso. Então, tenhamos cuidado para não sermos marionete de espíritos perversos, muitas vezes dando gargalhadas das nossas atitudes horríveis, medíocres. Devemos ver então nesse fato, como ele coloca, dos que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Deram motivo, porque ninguém arruma um inimigo à toa. Para alguém se colocar na condição de um inimigo que tem ódio, eu fiz alguma coisa. De uma vingança anterior, ao qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Deus, olha aqui, o permite para os punir do mal que eles mesmos fizeram. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Deus permite, para que a gente aprenda. Acaso nós pedimos permissão de Deus para fazer o mal para alguém? E agora a gente quer que ele resolva tudo? Acaso o nosso Pai não mandou o nosso Mestre Jesus para nos dizer que não devemos fazer mal a ninguém? Então, falta de aviso não foi. Então, a gente, apesar de todos os avisos, a gente vai lá e faz, depois quer que Deus resolva tudo? Sem querer assumir a responsabilidade? Então, nós devemos sim pedir perdão. Se você se sente perseguido, eleve o pensamento, peça perdão a Deus, peça perdão e mude. Porque se não houver mudança, eles olham pra gente e dizem, olha, tá vendo? É a mesma pessoa. Continua do mesmo jeito. E aí desperta mais raiva dentro deles ainda. Deus o permite para os punir do mal que eles mesmos fizeram. Ou se tal não ocorreu, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos,
a fim de que se apague, antes que a morte lhe chegue, toda causa fundada de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo obstinado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado justo. E Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. A gente diz assim, Deus não permite, e Deus vai estar lá, não, tu não vai fazer nada com a Conceição, não, porque ela já te perdoou. O que é isso? Não é assim, gente. É uma lei chamada lei de sintonia. No processo obsessivo, existe o culpado e a vítima. A culpa que eu carrego acaba sendo uma porta aberta para que haja obsessão. É igual quando você aprontou alguma coisa com alguém que você sabe que aprontou, aí quando você vê aquela pessoa, você fica meio sem jeito, meio por ali, querendo se esconder. O nome disso é culpa. Então, nesses casos, quando os espíritos se aproximam, a gente não lembra, mas aciona em nós uma culpa e eles têm toda a ação sobre nós. Porque a lei de Deus está gravada na consciência. Então, quando ele fala Deus, ele está falando dessa lei que rege o universo. Quando a gente se liberta, que a gente realizou o trabalho do bem, que a gente perdoou, que a gente não carrega a culpa, ele não tem ação sobre nós, em absoluto. Por essa forma de um inimigo obstinado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado justo. E Deus não permite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o fito de apaziguar discórdia no curso da nossa atual existência, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis da prisão, diz ele, enquanto não houver pago o último centavo, isto é, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus. Esse tema é reconciliação com os adversários. Tudo ok? Foi bom, gente? Então pronto, vamos fazer a nossa prece de gratidão? Vamos orar então? Então vamos fechar os nossos olhos para facilitar a nossa concentração. Vamos nesse primeiro momento trazer na nossa mente a figura de Jesus. Vamos lembrar de alguém que nos magoou. Traga essa pessoa na sua mente e peça a Jesus que te ajude a liberar o perdão. Nesse momento, ore por essa pessoa. Peça para Jesus cuidar dela. E diga, eu te perdoo. Traga na sua mente. Peça a Jesus por ela. E diga, eu te perdoo. Eu te perdoo todo o mal que me fizeste. Agora lembra de alguém que você magoou. Com palavras, com atitude. Traga essa pessoa em sua mente. E é hora de você pedir perdão. Perdoa-me. Perdoa-me.
Agora traz Jesus na tua mente. Essa é a oração, Senhor, do Pai Nosso, que nos convida a perdoar da mesma forma que precisamos de perdão. Obrigada, amor querido, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, ouvindo os Teus ensinos. Obrigada, Senhor, pela presença dos amigos espirituais aqui presentes. Se algo temos a Te pedir, é que nos dê força e coragem para as lutas do dia a dia. Rogamos-te, Senhor, a proteção para esse nosso planeta, a proteção para os países que estão em guerra, a proteção, Senhor, para o nosso país. Obrigada, divino amigo. Que a tua paz nos envolva. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.